Olá, minha gente, estamos aqui de volta para a última aula, nosso último encontro de monografia 1. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que compõem as questões metodológicas de um trabalho e basicamente pedir a última tarefa para vocês e falar também um pouquinho rapidamente do que é um cronograma de pesquisa principalmente para o próximo semestre, para o monografia 2, tá? Basicamente, deixa eu projetar aqui para vocês, só um minuto. Basicamente, a gente está fazendo esse pré-projeto no primeiro capítulo. Então, tem todos os componentes do primeiro capítulo. A gente vai chegar basicamente no último componente do primeiro capítulo, o último componente da introdução, que é justamente a questão da metodologia, as questões metodológicas, tá? Tudo isso aqui eu já mostrei para vocês da minha dissertação, tá lá colorido nos outros tópicos, e agora eu marquei, grifei apenas a questão da metodologia. O que é a metodologia? É a maneira concreta com que você vai demonstrar aquilo que você perguntou no seu problema. Basicamente é isso. Então, a metodologia ela pode ser quantitativa, isso quer dizer, você vai trabalhar com dados estatísticos, ok? Você vai trabalhar com aferição, você vai trabalhar com números, você vai trabalhar com gráficos, que tem um componente numérico, ou alfanumérico, tá? E a pesquisa qualitativa, você vai trabalhar basicamente com dados bibliográficos, com levantamentos bibliográficos, ou mesmo com história oral, com entrevistas, com tabulações de entrevistas, tá? Tem uma gama também muito ampla. Basicamente, a qualitativa, você vai trabalhar com coisas que não necessariamente possam ser aferidas de uma maneira numérica. Claro, hoje em dia existe muita pesquisa quali-quant, que vai trabalhar questões que não envolvem números, questões que envolvem análise e visitação bibliográfica. Então, você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, você vai em acervos, você vai trabalhar com jornais, você vai trabalhar com entrevistas, né, história oral e outras ramificações, mas também que envolvem questões qualitativas. Então, a gente costuma dizer que é uma pesquisa quali-quant. Como é que eu coloquei aqui? Ó? Partindo dessa premissa, acredita ser as pesquisas em educação componente de uma ciência que estuda algo relativo a seres humanos ou a eles próprios, e do conceito de uma nova história, que se preocupa não apenas com o ocorrido, mas com desenrolar as influências desses fatos históricos, fatos na história da sociedade. Foi assim delimitada a metodologia a ser seguida nessa investigação, buscando a influência da construção de modelos educacionais em Petrópolis. Então, eu fiz uma introdução de como eu vou mostrar esses modelos educacionais. Agora, da mesma maneira, se nós fôssemos acampar num determinado lugar, tá? O que a gente tinha que levar para acampar nesse lugar? Vamos colocar que você quer fazer um café da manhã especial, um piquenique nesse lugar que você vai acampar. O que você tem que levar? Tem que levar um fogareiro, você tem que levar o gás para o fogareiro, você tem que levar o isqueiro para acender o fogareiro, se o fogareiro não tiver um acendimento automático. Você tem que levar pães, você tem que levar manteiga, você tem que levar geleia, uma série de coisas que compõem ali um piquenique. Frutas, doces, né? Algo para beber, um suco, um refrigerante. Olha, são vários componentes que você vai ter que se munir para empreender o piquenique. Não é assim? Como que você vai levar isso? Você vai levar isso numa bolsa? Você vai levar isso numa mochila? Você vai dividir esses ingredientes, esses componentes entre os grupos, entre o grupo que está subindo a montanha para fazer o piquenique lá em cima? Olha, deu até vontade de fazer um piquenique, não deu? Ó, então, um pouco a metodologia é isso, tá? Você vai se munir de coisas para demonstrar aquilo que você perguntou. Então, por exemplo, eu vou definir aqui o que é metodologia, você pode copiar isso.
tá? Você pode, inclusive, procurar a professora Marli André, tá? No Google, professora Marli André, ou a professora Menga Ludic, que foi nossa professora aqui do nosso programa de pós-graduação e da licenciatura em Pedagogia e História também, tá? Que elas são, sem dúvida, as grandes especialistas em metodologia. Olha que bonito esse parágrafo, como é que ficou legal. A noção básica de metodologia é definida pelo léxico como a ciência que dirige o espírito à investigação da verdade. Mas ao empreender essa investigação, foi necessário como e por quais caminhos seguir na busca dessa verdade. Tá? Quem vai falar isso é um outro autor, né? Michael Chiolent, tá? Lá em 1984. Tá? Também tem na minha referência bibliográfica, se você quiser eu posso te passar. Afirmou que nessa busca, escolhas deverão ser efetuadas em função dos objetivos da pesquisa e da característica das instituições. Sendo assim, buscou adotar uma visão holística, uma visão completa, uma visão macro dos fenômenos, levando em conta os componentes de uma situação em suas interações e influências recíprocas. Então, isso quer dizer, não vou olhar ali apenas uma questão, vou olhar um entorno. Então, por exemplo, vou falar da educação em Petrópolis no século XIX. Então, vou falar de Petrópolis, vou falar como é que era a nossa cidade. Eu não vou focar exatamente no primeiro capítulo, no segundo capítulo, sobre a questão da educação. Eu vou olhar um pouco além. Da mesma maneira que você, quando faz uma leitura, você tenta se situar no tempo do espaço naquela leitura. Se você está fazendo uma leitura sobre a Idade Média, por exemplo, você tenta entrar naquele contexto, tá? Com esse pressuposto, deu-se início a uma pesquisa histórico-documental. Olha os alunos de história aí, tá? O que é uma pesquisa histórico-documental? Eu vou buscar documentos, vou pesquisar em arquivos, museus, daqui a pouco eu vou colocar isso, tá? Um aluno de pedagogia pode fazer uma pesquisa histórico-documental? É lógico. Vamos colocar que eu estou pesquisando a Secretaria de Educação de Petrópolis. Tá? O Conselho Municipal de Educação de Petrópolis. É um histórico documental. Você vai lá ver quando que foi fundado o COMEL, que foi o Conselho Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Depois vem o COMED, tá? Na década de 90. Então, é um histórico documental. A ação metodológica buscou aproximar as hipóteses pertinentes ao objeto de investigação, incluindo influências políticas e sociais nesse processo. Isso é uma visão holística. É você olhar todo o entorno. Assim, por meio de consulta às fontes, como instrumentos de pesquisa, buscou-se fazer um acervo, um cerco, na verdade, em torno de um problema, conforme a definição do ato de pesquisar dado por Bernadette Gatti, tá? Uma grande pesquisadora também. Olha só que interessante. É necessário escolher instrumentos para acessar a questão, vislumbrar e escolher as trilhas a seguir e modos com que se comportar nessas trilhas. Criar alternativa de ação para eventuais surpresas. Criar armadilhas para capturar respostas significativas. Eu tive o prazer de assistir algumas aulas com a professora Bernadette Gatti, e ela que deu esse exemplo de você fazer um piquenique, de você subir a montanha, né, como um grande caminho. Dentre as trilhas percorridas nesse estudo e tomadas como instrumento para acessar a questão problema, foram localizadas diferentes fontes e acervos, incluindo, aí eu estou falando do meu trabalho, tá? Do meu trabalho de pesquisa, tá? Documentos oficiais, decretos, relatórios, atas, documentos pessoais como diários, cartas, relatos de viajantes, assim como almanaques e artigos publicados na imprensa. Isso é para o meu trabalho. Olha, isso é uma pesquisa qualitativa. Buscou-se também retomar a produção científica e bibliográfica realizada sobre o local, à época pesquisados, com o objetivo de conhecer o quadro social, político, econômico. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que eu vou pegar tudo que está escrito sobre aquilo, tá? E tentar, como eu coloquei ali em cima, fazer um cerco. Agora eu vou elencar as principais fontes.
Tá? Entre as principais fontes utilizadas na pesquisa, destaque-se os jornais de Petrópolis, e eu vou citá-lo: o Mercantil, Tribuna de Petrópolis e o Paraíba. E aí eu vou explicar cada um deles. Ó, o Mercantil foi o primeiro periódico que se publicou em Petrópolis, era uma publicação bissemanal, quartas e sábados, que seu autojornal político, literário, comercial e noticioso, é muito interessante, né, esse jornal. Eu tenho, depois, se você quiser se sentir interessado, eu tenho um arquivo que tem esses jornais digitalizados, eu vou explicando, ó. A Tribuna de Petrópolis, tá? Esse jornal mercantil foi fundado em 1857, a Tribuna de Petrópolis em 1902, o Paraíba em 1857, tá? E aí vai, ó. Tá. Assim como fonte principal dessa investigação, ressaltam os jornais, periódicos da época. Além disso, aí eu pulo um pouquinho. Além disso, foi realizada a leitura de relatos de viajantes, papapá, por fim, diários de correspondências produzidos por personagens significativos. E aí eu vou mostrar aonde que eu vou também trabalhar, porque eu vou trabalhar, além disso, com imagens. Ó, o uso de imagens por historiadores não pode, não deve ser limitado à evidência. Então, olhou e tá ali. No sentido estrito da palavra. Deve também deixar espaço para que o Francis Heisker, que é um grande fotógrafo, denominou como impacto da imagem na imaginação histórica, tá? Trabalhando com fontes tão diversificadas da iconografia, os periódicos, eu falei que o Francis era fotógrafo, na verdade é historiador, tá? Trabalhando como fontes tão diversificadas da iconografia, os periódicos da época, tornou-se fundamental selecionar, avaliar, realizar a revisão crítica dos dados obtidos. Então, basicamente é isso. Depois eu vou colocar aonde eu vou pesquisar isso. Ó, as fontes elencadas nesse estudo foram recolhidas por meio da incursão a diversas instituições públicas e privadas do município de Petrópolis, tais como Arquivo Histórico, Biblioteca do Museu Imperial, Instituto Histórico de Petrópolis, Câmara Municipal de Petrópolis, e os arquivos da Biblioteca Municipal de Petrópolis foram assim investigados. Então eu vou mostrando como, o que, onde e quando eu pesquisei, e como que eu vou organizar isso. E isso é uma definição de metodologia. Você precisa fazer isso na tua introdução. 1, 2 páginas no máximo, tá? O que é um cronograma? É pulando para outra questão. Deixa eu parar de projetar aqui. Interromper o compartilhamento. Isso. O que é um cronograma? Vou botar um modelo para você na plataforma, tá? O cronograma é o seguinte, olha, no dia tal eu vou entregar isso aqui, no dia tal eu vou entregar isso aqui, no dia tal eu vou entregar isso aqui. Basicamente isso. E isso você precisa montar basicamente com o seu orientador de monografia 2. Mas eu já vou colocar um modelo para você na plataforma, para você ir se programando. Se você quer defender a sua monografia em novembro de 2021, você tem que começar em agosto já apresentando alguma coisa. Você tem agosto, setembro, outubro e a apresentação. Então você tem que se organizar, colocar na agenda lá, olha, hoje eu preciso entregar o 2º capítulo. Hoje eu preciso entregar o 3º capítulo. Hoje tem reunião com o orientador. Então, é basicamente isso. Deixa eu voltar a projetar aqui para vocês. Isso. Aqui a nossa plataforma, tá? Então eu coloquei aqui, ó, envio do projeto completo. Ainda não está totalmente editado, eu estou editando ainda, tá? Depois isso aqui vai ficar tá oculto para vocês. Então vai ter o vídeo que eu estou gravando agora, que eu vou editar e vou colocar na plataforma, e vai ter aqui, anexe o projeto aqui. Vai ter aqueles slides que eu utilizei, tá? Durante as aulas, e vai ter o texto de apoio, que é o texto que eu acabei de projetar para você. Tá? Aquele em cinzinha que você pode citar, que você pode copiar e citar sem problema nenhum, tá? O que vai ser essa última atividade? Anexe o projeto aqui. Tudo que você fez, você vai ter que agora aglutinar
num texto corrido, com capa, contracapa, folha de rosto, folha de aprovação, tá? Um sumário, ok? E a introdução até a metodologia. Então agora é o teu trabalho final, ok? Tá? Esse trabalho eu vou dar um feedback em todo mundo. Alguns alunos receberam feedbacks porque o que fizeram estava muito fora do que eu pedi. Eu visei isso. Outros alunos não receberam feedbacks porque o trabalho foi feito de uma maneira adequada. Outros alunos receberam feedback porque o trabalho estava excelente, tá? Então, se você não recebeu nenhum feedback, é que você está caminhando bem. Se você recebeu um feedback falando, olha, não ficou legal, refaça, tá? Não foram muitos feedbacks que eu dei nesse sentido, mas foram alguns, tá? Outra coisa, você percebe aqui, ó, que, ó, 13 de 71 enviados, tá? Eu não avalio aqui, eu avalio, eu não dou nota aqui, eu vou dar nota no final. Ó, 28 de 71. 61 de 71, aqui até que foi bastante, né? Então, por favor, não deixe de cumprir essa atividade, ok? Se você não fez as outras atividades, faça as atividades, ainda está aberto a plataforma, ok? Agora, essa atividade é quase não, é obrigatória. Se você não fizer, muito provavelmente você vai ser reprovado nela, ok? Mais uma vez, me coloco à disposição nos meus canais de comunicação que estão sempre abertos, tá? No meu e-mail, bruno.tamancol@cp e no meu WhatsApp, 992529846. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e boa sorte.